Hoje nós estamos aqui para fazer a nossa aula de ciências. Meu nome é Raíssa e eu vou dar essa aula de ciências hoje para vocês do terceiro ano. E o nosso tema hoje é o tempo. E o que o tempo significa, onde eu posso encontrar o tempo, o que é o tempo e tudo mais. Então, vamos lá. Preparados? Bom, primeiro a gente tem que analisar essa imagem, que é um quadro que ele foi pintado em menos de 5 horas por um pintor muito louco, que eu já vou mostrar quem que é. E esse quadro, o nome dele é A Persistência da Memória. E isso significa o quê, gente? Que a memória, ela, por mais que a gente tenha o passar do tempo, a memória permanece com a gente. Então, a gente sempre lembra das coisas, apesar da passagem do tempo. Então, a memória e o tempo, eles têm tudo a ver. Só que assim, a gente às vezes não vai esquecendo as coisas? Sim, porque o tempo, eu gosto de dizer que o tempo é inexorável. Quer dizer que o tempo, ele não pode ser parado. O tempo não tem como você limitar o tempo ou você cortar o tempo. Você pode pausar esse vídeo, então você para o vídeo desse tempo. Mas o tempo cronológico da vida, ele continua rodando. Então, pessoal, a persistência da memória significa o quê? Que a memória ela persiste apesar do tempo, mas o tempo ele vai se desfazendo, ele vai passando. Por isso que os relógios estão derretidos, porque o tempo está se derretendo, o tempo está passando. E aí, na nossa memória, as coisas vão ficando um pouco confusas também. Então, é uma obra para a gente analisar bastante, para a gente pensar bastante. E por que eu coloquei uma pintura no começo das nossas aulas? Porque as ciências, pessoal, ela não é só fazer experimentos em laboratório. Ciências é muito mais do que isso. Ciências é analisar obras, pensar sobre ideias, criar hipóteses, fazer perguntas, tirar dúvidas, questionar, criticar, analisar. Ciências é tudo. Ciências é o que move o mundo, são as perguntas. Então, é muito importante que a gente sempre relacione outras disciplinas com ciências. Ciências não está sozinho, assim como vocês também não estão sozinhos. Ninguém trabalha sozinho, a gente sempre precisa de ajuda para resolver vários problemas. Então, pessoal, esse cara muito louco que vocês estão vendo aqui no slide, o nome dele é Salvador Dalí. E o Salvador, ele fez esse quadro justamente para explicar, para representar a forma como ele via o tempo. Esse tempo que escorre, que passa e que vai gerando aí o fim de todas as coisas. Bom, mas vamos então relacionar mais com ciências. Quando a gente pensa em tempo, nós temos o tempo cronológico, que é 3 horas da tarde. Nós temos o tempo biológico, então, ovo, pintinho, galinha, frango na minha mesa, comer. E nós temos o tempo geológico. Geo significa rocha. Então, é o tempo da rocha, é o tempo da terra. É o tempo em que as coisas foram acontecendo há muitos bilhões de anos atrás e ficaram marcadas na rocha. Então, por exemplo, vamos pensar aqui. Há muitos bilhões de anos, nós tínhamos os dinossauros. Os dinossauros andaram pela Terra e eles morreram, foram extintos. Só que eles deixaram fósseis, mas não somente os dinossauros que deixaram marcas. Os rios deixaram marca, as pedras deixaram marcas, existem marcas nas pedras, nas rochas. Pegadas são marcas, folhas são marcas, impressões são marcas, o vento marcando a rocha são marcas. Então, são marcas de um tempo geológico, um tempo que já passou. Toda essa história está registrada no tempo cronológico e está registrada nas rochas. Então, se a gente fosse, por exemplo, pegar uma rocha que tem várias camadas, eu chamaria essa rocha de rocha sedimentar, porque ela foi sedimentando, vários sedimentos. Essa rocha, ela pode conter o quê? Fósseis. Eu tenho uma rocha vulcânica, ela pode conter fósseis? Pode. E o que mais que pode conter fósseis? A terra, as rochas, o subsolo. É onde a gente vai escavar, onde os cientistas vão escavar. E eles vão encontrando essas rochas, essas relíquias do passado. E isso a gente só consegue descobrir através
da paleontologia e da arqueologia. Duas ciências que relacionam não somente ciências, mas história e física e química, matemática e todas as outras disciplinas, tá bom? Então, o que acontece? Essa disciplina da paleontologia, ela é muito importante porque ela vai analisar as rochas e ela vai descobrir o tempo geológico daquela rocha e o que tem na rocha para poder, então, descobrir o tempo que passou, aqueles seres que existiam num tempo passado. E aí, pessoal, mas e o tempo de hoje? O que é o tempo? O tempo, pessoal, ele é uma grandeza física. Isso quer dizer que eu posso medir ele. Como eu posso medir o tempo? Eu posso colocar um relógio e medir o tempo. Eu posso analisar a rocha e ver quantos milhões de anos se passaram. Eu posso sentir o tempo passando, eu posso analisar essa medida de tempo. Por exemplo, esse vídeo. Vamos supor que esse vídeo vai ter 20 minutos. Então, quanto tempo eu gastei assistindo o vídeo? 20 minutos. Eu consigo medir. 20 minutos é essa medida aqui, ó. Essa medidinha aqui, ó, que vocês estão vendo ali na barra. Quanto tempo tem no meu relógio? Ah, tenho 24 horas. O dia tem 24 horas. Então, dá pra gente medir. E como é que eu posso perguntar como é essa passagem do tempo? Como é que eu conheço essa passagem do tempo? Você pode perguntar para o Google, você pode fazer uma pesquisa. Nessa pesquisa, você pode digitar tempo, ou o que é tempo, ou como é a passagem do tempo. E aí, pessoal, vocês têm que tomar muito cuidado, porque a internet ela tem muitas informações. Então, vocês têm que pesquisar e ir em sites confiáveis. Por exemplo, Só Biologia, Toda Matéria, tem vários sites muito legais que vocês podem fazer pesquisas e receber resultados muito bons. Porém, existem alguns sites, como a Wikipedia, que é um site de todos. É um site aberto. É um site que a gente fala que ele é open source, então todo mundo pode mexer nele. Então, o que acontece? Eu posso entrar na Wikipedia com a minha conta e alterar o que está escrito lá. Então, gente, é claro que isso vai passar por uma revisão. Mas, mesmo assim, a gente precisa ter muito cuidado. A gente não pode simplesmente entrar na Wikipedia, copiar e colar e achar que tudo que está lá é correto. Às vezes, as coisas que estão lá foram alteradas, então não é muito correto. Existem algumas informações que não estão muito corretas, tá bom? Então, eu coloquei o print da minha tela aqui para que vocês vejam que, geralmente, a primeira coisa que vem é a informação da Wikipedia. Vocês podem ler e aí vocês falam assim, será que é isso mesmo? Fiquem em dúvida e deem mais uma pesquisada em outros sites mais confiáveis, tudo bem? Às vezes a Wikipedia dá uma enganadinha na gente, não porque a pessoa fez por mal, mas porque às vezes ela não tinha uma informação correta sobre o tema, tudo bem? Então, vamos usar a internet como a nossa amiga e vamos pesquisar nela, vamos utilizar ela para fazer pesquisas de forma correta. Então, pessoal, a gente hoje vai usar o tempo biológico como nosso estudo, né? Nós vamos estudar ele e nós vamos usar a galinha. Ah, a galinha, já viram uma galinha? Uma galinha como nosso modelo de estudo. O que a galinha é? A galinha é uma ave, ela é um vertebrado, ela tem ossos. A gente vai falar melhor dessas classificações depois. Mas a galinha hoje ela vai ser o nosso modelo de estudo para estudar o tempo biológico. Por quê? A galinha, ela é um animal muito importante para a nossa vida. Ela é base da nossa alimentação. Os ovos dela são base da nossa alimentação. Então, é importante que a gente estude aquilo que a gente está comendo. Ah, não basta só comer, encher o bucho. A gente tem que estudar sobre aquilo que a gente come. Então, vamos ler aqui? Lê comigo. Os animais têm seus próprios cronogramas? Mas é claro, eles seguem o Sol e a Lua para se orientarem e regularem seus dias. O leão tem bússola? Mas o leão sabe quando é dia e quando é noite. A girafa sabe quando é dia e quando é noite? Sabe. Então, o dia e a noite, tempo natural, já faz parte ali do tempo biológico daqueles animais e eles vão poder se localizar ali no seu dia através do Sol e da Lua. E para explicarmos isso, hoje nós vamos falar sobre a galinha, porque a galinha vai ser o nosso objeto de estudo.
E a galinha, ela é uma ave que as pessoas criam no mundo todo. No mundo inteiro tem galinha. Ela pertence ao grupo das aves de criação. Ela não é uma ave selvagem, ela não é um tucano, ela não é uma arpia, ela não é um gavião. A ave que nós vamos falar hoje é uma ave de criação, a galinha. E elas foram domesticadas. Dela, a gente vai aproveitar a carne, os ovos, as penas. A galinha é bem útil, se você for pensar nela como um objeto, né? Ela é útil para a nossa alimentação. Mas como um ser da natureza, ela também tem outras utilidades evolutivas, tudo bem? Então, por exemplo, se eu não como carne de galinha, não como frango, a galinha tem utilidade? Tem, porque a galinha não tem utilidade só para comer. A galinha tem diversas utilidades, até porque ela é um ser vivo e ela realiza atividades no meio ambiente, que são importantes para o equilíbrio ecológico. Nós vamos falar disso também. Então, as aves, elas são uma classe dos vertebrados. Pensa comigo. Os vertebrados são todos aqueles animais que têm ossos. Você tem ossos, eu tenho ossos, a galinha tem ossos, o leão tem ossos, a onça tem ossos. Mas eu e a galinha, nós somos muito diferentes. Nós somos diferentes dos leões, que também somos diferentes dos peixes e dos sapos e das cobras. Sim, as cobras têm ossos. Então, pessoal, somos muito diferentes, somos seres diferentes. Então, nós não podemos estar dentro do mesmo grupo. Não faz sentido. Então, nós estamos dentro dos vertebrados porque temos ossos, mas depois nós vamos entrando em grupos diferentes. Afinal de contas, a galinha tem penas, eu tenho pelo, nós somos totalmente diferentes. Tudo bem. Então, os vertebrados são aqueles seres que têm ossos, mas a galinha tem pena. Então, ela é um vertebrado, mas ela também é uma ave. Diferente. Essa é uma linda galinha. A galinha, ela é um animal muito importante pra gente. Então, se você nunca viu uma galinha, procure ver. Procure passar a mão numa galinha. Porque você tem que conhecer aquilo que você come. Beleza? Então, gente, a galinha, ela põe ovo. E esse ovo, ele pode ou não ter pintinho. Se ela tiver encontrado o galo e namorado com o galo, o pintinho terá nascido, ele estará sendo formado dentro do ovo. E aí vai nascer o ovo. O pintinho vai sair do ovo, vai nascer o pintinho dentro do ovo. E aí ele vai crescer e um dia você vai poder até comer ele, um frangão. Se a galinha não encontrar o galo, então o ovo não vai ter pintinho. O ovo que a gente compra no mercado tem pintinho? Não! O ovo que a galinha encontra o galo, namora, rola aquele clima, aí vai ter pintinho dentro. Tá bom? E aí, gente, pra gente já caminhando pro final, os seres vivos são aqueles que têm complexidades. Nós somos seres complexos. Eu, a galinha, o leão, a onça, o tigre, a jaguatirica, o pangolim, o morcego. Todos somos seres complexos. Por quê? Olha aqui para essa imagem. Para eu ser um ser vivo, eu preciso ter uma composição complexa. Eu preciso ter carbono, nitrogênio, vários elementos que uma rocha não tem, que a água não tem, que o vento não tem. Eu preciso evoluir. A água evolui? Não. A rocha evolui? Não. Mas eu evoluo. Eu tenho uma linha cronológica. Olha o tempo aí de novo, uma linha cronológica e evolutiva de muitos milhões de anos atrás. Os dinossauros não foram modificados. Quem são os dinossauros da nossa atualidade? As aves. A galinha. Então quer dizer que a galinha é um ser vivo porque ela é complexa, ela é composta de outros elementos e ela passou por um processo evolutivo. Que mais? Tá aqui escrito irritabilidade. Que isso? A irritabilidade, gente, é a capacidade dos seres perceberem. Ó, o que eu fiz agora? Eu dei uma coçadinha no nariz. Eu senti o ambiente. Tá frio, tá calor. Eu sinto o ambiente. A irritabilidade é a capacidade de percepção do ambiente. Também tem o metabolismo. Nosso metabolismo é complexo. Quando você come,
Você mastiga, você fica com aquela comida na barriga. Imediatamente ele é digerido? Não, ele leva um tempo. Então isso quer dizer, pessoal, que a nossa digestão, ela é um processo complexo. Por isso nós somos seres vivos, as galinhas são seres vivos, a avestruz é um ser vivo, o morcego é um ser vivo. Também tem a capacidade de se reproduzir. Todo ser vivo tem a capacidade de reproduzir. Quer dizer que ele vai reproduzir? Não. Se eu não quiser ser uma mamãe, eu preciso ser uma mamãe para ser um ser vivo? Não. Eu tenho que ter a capacidade de reproduzir. Mas e se eu não quiser reproduzir? Essa também é uma escolha ok, porque é uma escolha da pessoa. Então, a reprodução, ela é uma capacidade dos seres vivos, mas não quer dizer que todo ser vivo vai ter filhotes. Por exemplo, você tem um gato, o gato é castrado, a gata foi castrada. Isso quer dizer que ela vai ter filhotes? Não, mas ela teve a capacidade de ter, então ela é um ser vivo. Tem que ter um ciclo. Nasce, cresce, pode ou não reproduzir, morre. Esse é o ciclo. Todo ser vivo tem esse ciclo. Também tem que ter essa organização complexa e também tem que ter a presença de células, que a gente vai falar mais pra frente. As células, pessoal, são as menores partes do corpo. Tem célula aqui, tem célula aqui, tem célula aqui, tem célula aqui, tem célula aqui. Ela é a menor parte do nosso organismo. Ela é muito importante. E a gente vai discutir ela um pouco mais. Rocha tem célula? Não. Água tem célula? Não. Alga tem célula? Não. Mas é um ser vivo, porque se reproduz, tem metabolismo, tem irritabilidade, evolui com o passar dos anos. Então, pessoal, o seguinte... Quando a gente vai falar sobre alguns tipos de animais, eles vão ser um pouco diferentes. Por que eu falei que a alga não tem célula? Porque ela não é uma célula como a dos seres humanos, mas a alga, ela é um protozoário e ela é um ser que tem ali uma composição um pouco diferente, que a gente vai falar na próxima aula. Tudo bem? Sem spoilers. Então, essas são as características dos seres vivos. E isso é muito importante para a nossa vida, para que a gente possa compreender o que é vivo, o que é não vivo e como nossa organização ela acontece e como o tempo impacta essas características. O tempo impacta a evolução, o tempo impacta a nossa percepção ambiental, o tempo impacta a nossa reprodução, nosso ciclo vital, o nosso metabolismo. O tempo ele está em todas essas características, porque o tempo para os seres vivos é essencial. Por hoje é só, pessoal. Nas próximas aulas a gente vai discutir mais coisas, vai explicar melhor os temas de ciências. E se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem no comentário ou falem comigo lá na nossa plataforma e a gente vai conversando mais e mais. Então, beijos e tchau, tchau!